Vamos celebrar aquele que vive. Amém? Lucas capítulo 24, somente o versículo 17. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Quem não encontrou, diga assim, espera um pouquinho. Já achou, né? Amém. Amém, queridos? Podemos ler, é só esse versículo. Depois que eu ler, eu quero que os irmãos repitam bem fortes. Bem fortes não, bem forte. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A igreja. E ele Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Amém? Pode sentar, fique à vontade. Meus queridos, como eu falei, não há um pastor, meu irmão, que leve a palavra de Deus a sério, que não queira ver o povo sair da igreja alegre. Não é verdade, irmãos? Não tem um pastor, meus queridos, que realmente é pastor de verdade, não é? Que é pastor de ovelhas de verdade, que não queira ver a ovelha, né, satisfeita, não é? Que queira ver a ovelha bem tosada, não é? Que queira ver a ovelha bem limpa. Então, irmãos, nessa noite eu tinha uma outra mensagem para trazer, eu estou com o esboço aqui, mas o Senhor é que manda, não é verdade, irmãos? Então desde o início do culto Deus vem falando, e nessa noite eu não posso sair daqui sem falar para os irmãos, sem expressar o que Deus tem me dito para dizer à igreja. Mas olha só, meu irmão, algum momento da sua vida você já se encontrou como esses discípulos aqui, tristes e parados no caminho? Você já se encontrou assim, meu irmão? De chegar numa situação e a situação ser tão terrível que você parou e se entristeceu. E mais, meu irmão, se você em algum momento na vida já chegou até a declarar a sua derrota, mas pastor, como assim? Tem crente que faz isso? E como tem crente, meu irmão, que faz isso, de dizer assim, eu não vou conseguir, eu não vou sair do lugar, o que eu tinha, ou daquilo que eu tinha esperança, eu já não tenho mais, porque se acabou. Meus amados, era um tempo assim para esses dois discípulos, nesse contexto que nós estamos lendo nesse versículo nessa noite. Meus queridos, era justamente o versículo, ou o contexto em que Jesus, ele havia sido morto, ele havia sido crucificado, e os discípulos logo em seguida se debandaram todos, e esses dois estavam indo para a sua cidade natal, a terra de Emaús, e eles vinham pelo caminho falando, e eu fico a pensar, meus amados, o porquê Jesus apareceu para esses dois. Olha só, meus queridos, porque Jesus, ele apareceu para diversas pessoas, inclusive para Maria Madalena. Os irmãos sabem disso, né? Que ele disse Maria, e quando ela olhou, ela disse mestre, né? Caiu prostrado aos seus pés. Jesus apareceu também para os outros discípulos quando eles estavam reunidos. Mas por que para esses dois? Meus queridos, eles vinham conversando pelo caminho, e o que eles vinham falando era justamente o que havia acontecido. Eles haviam dito assim: olha, aquele homem lá, nós tínhamos depositado a confiança nele, nós estávamos acreditando que ele era o Messias, mas agora morreu, e o que é que nós vamos fazer? Ele está morto, né? Ou seja, eles estavam dizendo, a esperança acabou. Olha só, meus queridos, o versículo 21 expressa bem o que eles sentiam, porque diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Meus queridos, eles estavam dizendo, nós até que estávamos acreditando, mas depois do que aconteceu, a nossa esperança foi-se embora. A nossa esperança se desvaneceu. Meu irmão, minha irmã, eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que estão assim, dizendo, a minha esperança acabou, porque o acontecimento foi terrível, não é? Aquilo que aconteceu foi contrário à minha fé, acabou-se a minha esperança. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus está preocupado contigo, e nessa noite Ele está falando com a sua igreja, porque Ele se interessa por você, meu irmão, e Ele não quer que você esteja nessa situação de dúvida, Ele não quer que você esteja parado no caminho, Ele não quer que você seja mais um daqueles
aqueles que não têm esperança. E como eu disse para os irmãos, eu fico a meditar porque ele apareceu para aqueles dois, porque o coração daqueles dois estavam realmente entristecidos. Eles eram alguém que haviam crido, eram discípulos, mas a sua fé havia morrido. Mas Jesus chegou ali para restaurar a sua fé, para restaurar a sua esperança, para que de novo eles pudessem chegar até Emaús e ali eles pudessem fazer aquilo que Deus queria. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa noite, meu irmão? Deus não está querendo, o Senhor Jesus não está querendo que você continue assim, sem fé, parado no caminho e até decretando a tua derrota, até dizendo que não dá mais, a esperança acabou. Mas ao contrário, Jesus está dizendo para você: a esperança não morreu, porque Jesus não morreu, Ele está vivo e Ele continua vivo e sentado no trono do teu coração, para dizer para você nessa noite: você não precisa estar triste, alegre o teu coração, porque Jesus é contigo, porque eu sou contigo. Diga glória a Deus, meu irmão. E o que me chama muita atenção nesse texto é porque Jesus apareceu para eles. E o nosso irmão Lucas, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: Jesus apareceu para eles, mas os seus olhos estavam escurecidos, eles não reconheceram Jesus. Olha que coisa, meu irmão. Eles haviam estado com Jesus, eles criam em Jesus, mas naquele momento não reconheceram a Ele. Quando Jesus chegou, eles pensavam que Jesus era qualquer um. Você está entendendo, meu irmão, o que é que Deus está falando para você? Quantas vezes, meus queridos, você já não mais reconhece o agir de Deus na tua vida? Quantas vezes você já não reconhece que é Jesus que está trabalhando por você? Muitas vezes, meu irmão, a gente se torna uma pessoa tão natural que a gente acha que as coisas acontecem de forma natural. Não é assim, meu irmão? Acontece alguma coisa na sua vida e você chega a dizer: ah, não, fui eu que fui ali e fiz tal coisa e aconteceu isso. Ou de repente foi aquela pessoa que se lembrou de mim e me abençoou. Meu irmão, entenda uma coisa: o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Jesus falou assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Meu irmão, reconheça que Jesus está na tua vida, reconheça que tudo que acontece com você está dentro da soberana vontade de Deus. E quando você reconhecer isso, meu irmão, o teu caminho vai estar aplanado na tua frente. Diga glória a Deus. Olha, meus queridos, existe um texto que eu gosto muito, que diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 6, que diz assim: reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Reconheça que Deus é com você, reconheça, chame Deus para viver com você. Ou seja, em todos os momentos da vida, nas dificuldades que você enfrenta, diga assim: Senhor, vá comigo, vá caminhando comigo nessa triste caminhada, ou talvez nessa longa caminhada, porque a caminhada pode se transformar triste em alguns momentos. Diga assim: Senhor, venha comigo. E sabe o que é que Ele faz? Ele vai aplanando os teus caminhos. Sabe o que é isso, meu irmão? É como se você viesse andando e na sua frente viesse um rolo compressor, tirando todo tipo de entulho, todo tipo de embaraço na tua frente, e você vai andando e vai seguindo adiante sem um embaraço, porque na tua frente vai o Senhor Jesus. Então reconheça que Deus é com você. Mas, meus queridos, o versículo 17 nos traz uma coisa muito interessante. Ele diz, como nós lemos: que é isso que vos preocupa? Jesus está perguntando para você nessa noite, meu irmão: o que é que está te preocupando? Qual é a tua preocupação? O que é que tem sido o alvo ou o assunto dos teus dias? O que é que você tem falado? Porque eu sei, meu irmão, que quando nós estamos preocupados, a gente não fala outra coisa. Não é assim, meu irmão? A gente fica falando, a gente continua, até decretando a nossa derrota, como nós falamos. Mas Jesus está dizendo para você: por que você está preocupado? O que é que vos preocupa? Sabe por que ele pergunta, meu irmão? Porque ele está com você, amém? Ele se interessa por você. Meus queridos, uma coisa que me fascina, os irmãos sabem, eu gosto muito da filosofia, me fascina bastante. Os irmãos sabem também que a filosofia ela veio dos mitos, dos deuses. Os irmãos sabem disso. E o interessante na história dos deuses, meus queridos, é que a história deles é fascinante, Zeus, Hermes, enfim, todos aqueles outros, são muito interessantes. Claro que só existe um Deus, não é verdade? Diga assim: só existe um Deus. Só existe um Deus. Mas a história deles é bem interessante. Mas sabe o que é que eles têm em comum? Cada um deles está preocupado consigo mesmo. E eles não querem saber nada sobre os humanos.
mas o nosso Deus, ele é diferente. Amém, queridos? O nosso Deus, ele está interessado por você, ele está interessado pela tua vida, ele quer saber por onde tu andas, qual é o teu sentimento, o que é que tem te entristecido, ele está interessado com você e por você. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Ele é tão interessado por você que ele deixou a sua glória e veio para cá para passar, meu irmão, o que você passa. A Bíblia diz, meu irmão, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, porque nós temos um sumo sacerdote, meu irmão, espiritual, mas que passou o que você passa. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? A tua dor ele já sentiu, meu irmão, a tua aflição ele também sentiu, aquilo que muitas vezes te coloca para baixo, ele também sentiu, ele sabe o que você sente. É por isso que o escritor dos Hebreus diz assim: nós temos um sumo sacerdote eficiente, porque, meu irmão, Deus, antes de vir à terra, ele tinha um conhecimento, poderemos dizer assim, teórico, daquilo que nos afligia, porque nada aflige a Deus, não é verdade, meu irmão? Mas que quando ele tomou a forma humana, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4, ele tomou a forma de homem para sentir o que você sente. Agora, meu irmão, quando ele está diante do Pai, intercedendo por você, ele diz: eu sei o que ele está passando, eu sei o que ela está passando. É por isso, meus queridos, que está aqui na palavra: o que é que vos preocupa, meu irmão? Não fique parado no caminho, não fique preocupado, não se entristeça, o Senhor é com você. Diga glória a Deus, meus queridos. E seguindo mais adiante, meu irmão, eles não estavam entendendo que aquela figura que estava com eles era Jesus, e eles continuaram andando, e Jesus foi com eles. E quando Jesus faz essa pergunta: o que é que vocês estão conversando? Aí eles dizem: será que você é um estrangeiro? Será que você ainda não entendeu o que aconteceu com Jesus? Aquele que nós esperávamos que era o Messias. E aí, meus queridos, Jesus ele dá uma palavra tremenda. Ele diz assim, versículo 27, diz assim, versículo 25, diz assim: então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Meu irmão, Jesus dá uma repreensão tremenda neles, diz assim: honestos e tardos de coração. Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: Deus se compadece muito da sua situação, Deus está sentindo o que você sente. Porém, meu irmão, nessa noite Ele chama você a atenção e diz o seguinte: nécios e tardos de coração. Sabe por quê, meu irmão? Jesus é com você. Não era para você estar perdendo a sua esperança, não era para você estar parado no caminho, porque Jesus está com você. E nessa noite Ele chama a sua atenção e começa a mostrar nas Escrituras que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle da tua vida. Nada acontece com você que não esteja dentro da vontade dEle. Então levanta essa cabeça, continua nessa jornada, porque Deus tem algo melhor para fazer com você. Deus vai continuar agindo na tua vida. Talvez, meus queridos, alguma coisa de ruim ainda aconteça, de mal ainda aconteça na sua vida, mas até isso está dentro da vontade de Deus. Agora nós precisamos crer, meu irmão, nós precisamos realmente ter fé no Senhor, porque o Senhor, Ele de fato tem poder para juntar todas as coisas ao teu benefício. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas uma coisa eu e você temos que fazer: temos que colocar Deus no seu lugar próprio. Como assim, pastor? Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Nós temos que colocar Deus como o Senhor da nossa existência. E aí as outras coisas vão se encaixando. Amém, meu irmão? Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Meu irmão, quando Salomão disse isso, ele não estava falando que os homens têm que ter medo de Deus. Ele estava falando que os homens têm que ter reverência ao Senhor. Amém, irmãos? Se Ele é rei, Ele tem que estar no lugar de rei. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se Ele é pai, Ele tem que estar no lugar de pai. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
E se Ele é Senhor, meu irmão, Ele tem que estar no lugar de Senhor. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Coloca Deus no primeiro lugar na tua vida e veja se Deus não vai começar a agir na tua existência. Diga glória a Deus, meu irmão. Ah, pastor, mas eu já sou crente há muitos anos. Mas muitas vezes, meu irmão, a gente começa a agir de uma maneira rebelde. A gente começa a agir da maneira que a gente quer, não é assim, meu irmão? E quando a gente começa a agir desse jeito, meu irmão, as coisas começam a dar errado. Começa a buscar a vontade de Deus na tua vida, meu irmão. Vai orando, vai pedindo a Deus direção, e você vai começar a andar, a trilhar no caminho que Deus quer para você, e as coisas vão começar a acontecer. Se está alguma coisa dando errado, meu irmão, é porque muitas vezes nós saímos da vontade do Senhor. Mas nessa noite Deus está te chamando, nesse estado de coração, começa a entrar de novo no estreito com Deus, e você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E para concluir, meus queridos, já estou chegando no final. Jesus continuou falando da palavra para eles, e quando eles chegaram na entrada para Emaús, Jesus queria passar adiante, mas aí eles disseram: não, vem, fica conosco, mestre, né? Fica conosco, porque já se faz tarde à noite, né? Já a noite está chegando, fica conosco. E quando eles foram lá para casa, né? E foram jantar, quando Jesus partiu o pão, aí eles perceberam que era Jesus, mas Jesus foi embora, desapareceu. Olha o que é que diz a palavra, meus queridos. Versículo 30, acompanhe comigo. Vamos ler a partir do 29. Olha o que é que diz a palavra. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o que? Quando estavam à mesa, tomando o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora, lê comigo 32. Disseram uns aos outros, vamos ler todo mundo junto? E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Meu irmão, Jesus estava falando com eles. Eles sentiam algo diferente, o arder do coração, mas não reconheceram que era o Senhor. Vieram reconhecer tarde demais. Entenda a mensagem de Deus para você nessa noite. O Senhor está chamando você à consciência de que Ele está contigo, que você não precisa estar triste, nem parado pelo caminho, porque talvez quando você venha reconhecer lá na frente, seja tarde demais. Reconheça hoje, meu irmão, que Jesus é com você. Levanta a tua cabeça, tira a tristeza de cima, né, do teu coração, de dentro do teu coração, e se alegra, porque ainda que as coisas não estejam como você quer, mas está como Deus quer. E se está como Deus quer, meu irmão, vai dar certo na tua vida. Jesus está preocupado contigo nessa noite. Ele se interessa por você, e por isso te trouxe a esse lugar, para que você possa entender a palavra de Deus para você nessa noite. Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar, Ele nunca vai sair do teu lado. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos aquele texto de Isaías, né, que já citamos aqui algumas vezes, que o Senhor diz assim: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, porém eu não me esquecereis de vós. Irmão, uma mãe pode até esquecer do filho, mas Deus não se esquece de nós. E como eu disse anteriormente também, o teu nome está escrito nas mãos do Senhor, meu irmão. É uma marca indelével que não vai sair das mãos dele. Então não tem como ele se esquecer de você. Ele está com os olhos fixos de você. A pior coisa que nós passamos é a rejeição, né, meu irmão? Quando a pessoa nos coloca de lado, quando a pessoa é fria com a gente, é terrível. Mas Jesus nunca é assim conosco. Diga glória a Deus, meu irmão. Nosso Deus, Ele nunca é assim conosco. Então veja, meus queridos, por que Jesus apareceu àqueles dois discípulos? Porque ele estava preocupado com os dois. Eram pequenos, não era ninguém. A gente só sabe o nome de um, Cleopas. O outro ninguém sabe quem era. E depois disso aqui ninguém sabe o que foi que eles fizeram, né? Uma coisa eu sei: eles entraram em Emaús e disseram: ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo, meu irmão, porque o Senhor te chamou aqui nessa noite? Porque o Senhor, aliás, te trouxe aqui nessa noite para você levantar a cabeça e dizer: Deus está comigo, e possa dizer para os outros: ei, ainda que você esteja triste agora, mas Deus está com você. O Senhor quer que você seja testemunha dele e que diga assim: ei, olha, tem um Deus que pode
pode mudar essa situação, porque Ele mudou a minha vida, Ele está comigo, ainda que eu não entenda o que Ele está fazendo, mas eu sei que Ele está fazendo algo por mim. Você e eu temos que ser testemunhas, meu irmão, desse Deus. Então levanta a cabeça, sai desse lugar de comodismo, desse lugar de tristeza e segue adiante, meu irmão, nessa caminhada, porque Deus te chamou para ser testemunha dEle e Ele está do teu lado e não vai sair. Diga glória a Deus. Dê a melhor salva de palmas que você pode dar ao Senhor. Glória a Jesus.